vestido, não sei o que, minha filha, dá glória a Deus. Tudo de graça. Aí essa minha amiga amiga. Ai, filho, só você mesmo. Aí você tem que dar graça mesmo, dá e dando graça. Quando a gente passou ali perto daquele hotel que tem ali, uma poça d'água, veio um carro, ela virou a sombrinha que ela viu e protegeu ela e o bebê. Mas eu e ela não deu tempo, mas foi. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, começou a chorar. Minha filha, tá aí, glória a Deus, minha filha. A gente recebeu uma benção tão grande hoje. Acabei de falar isso e postou um irmão do nosso lado. Deixa eu ela ligada. Os irmãos estão indo pra onde? Ah, mas tá indo pro ponto ali. Ó, se você não se importar de escrever um pouquinho, eu levo vocês. Glória a Deus. Quando você dá glória, né? Deus abençoa. Não perdi a benção, também eu abençoe. São provas que a gente passa e muitas vezes a gente, como eu falei no início, a gente é carne, amém? Amém. E às vezes a gente erra mesmo. A gente erra. Mas cabe a nós, quando a gente reconhece, né, que a gente perde, e depois a gente vai consertando, a gente vai mudando. Agora, o pior é quando a gente erra, sabe que erra e continua errando. Aí é demais. Aí Deus fala assim, eu faço as coisas por princípio, meu servo. E se você sabe que está errando e continua errando, você quer o quê? É tronco espiritual. Hoje é o dia do tronco espiritual. Deus permite voltar, às vezes, nas mesmas situações, para a gente aprender, até a gente aprender. Então, se a gente está passando várias vezes a mesma situação, é porque Deus está querendo que a gente aprenda. Né? Quantas vezes a gente passa no final da fila e a gente vai e volta para o final da fila, vai e volta. Não é possível. Sempre acontece isso comigo. Alguém já falou isso? É porque Deus está fazendo a gente voltar no final da fila para a gente aprender o que fazer. Para não acontecer de novo. E às vezes tudo a gente põe a culpa no diabo. E às vezes é Deus que está fazendo a gente voltar para a gente aprender aquilo que precisa. Não é à toa que Marcos está falando de Cristo servo. Porque ele quer mostrar que o servo tem que fazer aquilo que o Senhor diz para fazer. Né? Ezequiel 1:10, abre aí rapidinho. Ezequiel 1:10. Antes de você ler Ezequiel 1:10, tem uma parte aqui interessante. Que Marcos se preocupou em escrever realmente o que interessava aos romanos. Tá? Ele apresenta Jesus como grande vencedor de tempestades, dos demônios, da enfermidade e da morte. Sua linguagem é simples e sua mensagem também. Algumas palavras aparecem muitas vezes, logo e imediatamente. Eu achei interessante isso aqui, porque muitas vezes tem essa palavra no Evangelho de Marcos, essas duas palavras, logo e imediatamente. Porque o servo, ele faz as coisas logo e imediatamente. O servo não empurra com a barriga. O Cristo servo não empurra com a barriga. Amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. Eu vou começar meu jejum na segunda. Nunca começa, porque o jejum já era. Eu ouvi um trechinho de mensagem até daquela Bíblia Política, ela falando sobre ação e reação. Que as nossas ações, muitas das vezes, nós estamos controlando, mas as nossas reações não. E são elas que definem quem realmente somos. É isso aí. Entendeu? Aí, nossa, é muito forte essa palavra. E é justamente o que você está falando. Se é logo e imediatamente, é reação, não é ação. É isso aí. Alguém não tem apostila ainda? Quem não tem, rápido, corre, vaza. Vai acabar. Então, é justamente isso que a Miriam está falando, né? Às vezes a gente conhecia até algumas ações nossas, mas a reação, o que diz a reação? A reação é aquilo que acontece inesperadamente que você reage. Então aquilo que você não está esperando, que vem ao teu encontro de confronto, aí você reage, é a tua reação que vai mostrar quem você é. Então, nas nossas dificuldades,
dificuldades, a nossa reação vai mostrar. Né? Quando eu estava fazendo seminário, teve, se eu não me engano, a nossa igreja lá, ela pagava o seminário para quem fazia na época. E houve algumas reformas lá que a igreja pagou, se eu não me engano, 1 ano e meio mais ou menos no meu seminário, depois simplesmente disse assim, não vamos pagar mais. E aí eu me vi assim, numa situação, né? Porque eu não queria parar e também não tinha dinheiro para pagar. Aí na hora a reação, né? Veio uma ira que eu falei, não é possível. Isso é injustiça, porque a gente olha assim, não é injustiça. Eu trabalho na igreja com a coisa, né? Não tenho dinheiro para pagar. Aí você fica assim, naquela situação. Aí de repente o Espírito Santo vem e fala contigo. Eu estou provando a tua fé. Até onde você vai? Você vai ficar irado ou você vai agir pela fé? Eu falei, não, Senhor. Vou agir pela fé. Vamos lá. E Deus fez eu conseguir terminar o seminário sem parar. Da onde veio o dinheiro? Eu consegui 50% de bolsa no seminário. Expliquei a situação, veio 50%. Mais 6 meses eu fiquei pagando integral sem ter. E Deus proveu. Depois veio 50%, porque ele deixou 6 meses para ver se realmente eu ia andar na fé. Deus não é bobo, né? Ele deixa você ir para ver até onde você vai. Aí depois ele dá o alívio. Porque ele quer provar a nossa fé. Então, até onde vai aquilo que está acontecendo na nossa vida? É para provar a nossa fé. Se realmente a gente tem fé em Deus, se realmente a gente vai agir conforme Cristo agiria, ou se a gente vai agir da nossa forma e vai reagir daquilo que a gente é. Porque o nosso caráter é provado nas provações e não naquilo que é bom. O nosso caráter aparece quando as coisas se apertam. Quando a situação aperta. Aí a gente mostra quem a gente é. É por isso que Deus nos prova o tempo todo. Para a gente mostrar quem é. Ezequiel 1:10. Pode ler. O primeiro rosto dessas criaturas era de homem. O rosto da direita era de leão. O da esquerda era de boi. E o de trás era rosto de águia. Me perdoa, porque eu estou aqui e estou ali. Aí eu estou atrasada aqui. Rapidinho. Só para falar aqui, ó, que Marcos registra 18 milagres de Jesus e apenas 4 parábolas. Por que Marcos registra 18 milagres? Porque o servo, o Cristo servo, é aquele que tem poder para fazer milagres. É um paradoxo, né? A gente olha assim, que estranho, né? A gente olha assim, caramba, se ele é servo, por que vai mostrar o poder? Porque o servo, o verdadeiro servo, tem o poder de Deus na sua vida. Meu Deus. O verdadeiro servo tem o poder. Mas aquele que se exalta não tem poder nenhum. Por isso Marcos mostra o poder de Cristo. Porque ele é o servo que faz aquilo que o Pai manda. Os milagres é porque o Pai manda. Porque o Pai dá direção. Porque o Pai faz. Porque, eu sempre falo isso. Por que Jesus passou tantas vezes no templo e aquele coxo que Pedro e Tiago curaram não foi curado? Porque ele estava lá 38 anos. Mas Jesus tinha obrigação de curar. E Jesus não curou. Passou tantas vezes no templo e não curou aquele coxo. Deixou para Pedro e Tiago. Porque nem todo mundo que está ali era para fazer aquilo que a gente espera que Jesus faça. Era para ficar para Pedro e Tiago. Aí poderia a gente dizer, né? Caramba, Jesus passa tantas vezes ali e não cura aquele homem. Todo dia ele estava lá. Que injustiça, né? Mas era para Pedro e Tiago. Aí vem o julgamento. Tantas vezes aquela pessoa está lá. Mas o Cristo veio para fazer o que o Pai manda. E ele cura, ele liberta, ele transforma, ele salva, ele ressuscita aqueles a quem o Pai envia. Tinha pessoas também que eram curadas só de passar, né? Já tem isso. Justamente. E outras nem eram. E outras nem eram. Então, é aquilo que a gente tem que olhar. Você está andando por um caminho
E nesse caminho, vamos supor, tem várias pessoas, eu estou passando pelo caminho, e eu ponho a mão e eu curo e eu pulo. Aí quem ficou sem a mão vai dizer assim, a Beth é injusta. Por quê? Porque ela só põe a mão em quem ela quer. Ou ela só põe a mão em quem Deus envia. Deus Você tem posto a mão em quem Deus quer ou em quem você acha que tem que ser? Você tem abençoado quem você quer ou a quem Deus te envia para abençoar? Às vezes você está perdendo tempo com uma pessoa que Deus não quer que você fale com ela nesse momento. Porque ou não é o tempo dela, ou ela não vai aceitar a Cristo. A gente não sabe. Mas o nosso coração é fazer tudo, né? Porque é o nosso coração. E às vezes não é o tempo. A gente enche a cabeça dos outros e ele acaba não se convertendo porque a gente está enchendo a cabeça dele. Aí eu venho, olha a diferença do que eu tenho pregado até agora. Que a gente tem que fazer, não é isso? Mas a gente tem que fazer na direção do Pai. O verdadeiro servo faz na direção do Pai. Ainda que os outros te julguem porque você não fez aquilo. Mas é porque você tem certeza de que o Pai não te mandou fazer aquilo. Amém? Fala. É por isso que nós temos que pedir bastante discernimento, né? É isso aí. Porque o discernimento, ele vai levar onde Deus quer, né? É isso aí. E não importa, tem uns que ficam com raiva, problema, a gente tem que fazer a vontade dele. Quantas vezes a gente enfrenta isso? Quantas vezes? O verdadeiro servo sempre vai enfrentar isso. E essa semana, Beth, nosso grupo, né, sofreu uma situação que, mas graças a Deus, assim, eu falei, vamos ficar com a palavra de Deus, que Deus vai resolver, vai botar tudo. Uns ficaram nervosos, outros queriam falar, outros... Eu falei, gente, vamos ficar em oração, porque Deus é justo. É isso aí. E Ele está com a gente. E assim Ele está eu vou, nesse... E assim deu tudo certo. Incomodou, Deixou pessoas sem dormir. Eu falei, mas o propósito dele vai prevalecer. É isso aí. E é fazer o trabalho. Então, assim, incomodou todo mundo. A gente conseguiu dormir. Teve gente que ficou assim, quando recebeu a notícia, ficou incomodado. Queria fazer de alguma forma. E assim, a coisa ficou tão estreita para cada um. Todo mundo falou assim, não. E todo mundo falou assim, não aceito. O outro também falou assim, não aceito. O outro falou, ninguém aceitou a situação. Ninguém falou assim, ó. É porque é o que a Beth está falando, injustiça. Entendeu? Mas só que o Deus justo é que vai julgar, não é? Não é, gente? Não é, gente? Porque a gente julgar, a gente julga com as nossas mãos. É. A gente faz o que o pastor pregou ontem de manhã. A gente olha para a mulher na rua e acha, ela é a satanista que estava lá. Vamos apedrejar. E a mulher, coitada, era crente. Então, a gente faz isso, a gente apedreja antes de saber se realmente é aquilo. Infelizmente. Diz que era crente, estava com a Bíblia na mão. Eu não vi a reportagem, eu só sei assim, por alto. Claro. O evangelho assim. Então, essas coisas é o que está acontecendo. E às vezes dentro da igreja a gente está fazendo a mesma coisa. Você olha para o outro, às vezes, muitas vezes as pessoas olham para mim e me julgam por certas atitudes, ou deixar de certas atitudes de fazer aquilo que elas gostariam que eu fizesse. Muitas vezes, já enfrentei muito isso, eu nasci dentro da igreja. Então eu tenho que me acostumar com isso, porque muitas vezes Deus está falando assim, não é para você fazer isso. E as pessoas querem que eu faça isso. E eu, às vezes é para eu fazer isso, as pessoas não querem que eu faça isso. Mas a gente precisa discernir. E muitas vezes a gente não consegue, porque a gente precisa discernir o que Deus quer. O verdadeiro servo ele vai mostrar poder. Porque o poder de Deus está no coração do servo. Não está no coração de quem quer ser Senhor. Se o poder de Deus não está na tua vida, reavalie aquilo que você tem feito. Reavalie a tua motivação dentro daquilo que você tem feito. Porque o poder de Deus está na vida do servo. Sempre vai estar. Na vida daquele que serve. Na vida daquele que tem um coração para abençoar. Para servir o outro. Vamos lá.
aqui, paralelo com Ezequiel 1:10. Lê de novo para mim, já está aí. O primeiro rosto dessas criaturas era de homem. O rosto da direita era de leão. O da esquerda era de boi. E o de trás era rosto de águia. Esse texto de Ezequiel é uma visão que Ezequiel está tendo, né? E eu achei interessante que o pastor Carlinhos colocou aqui, nessa visão, a visão dos evangelhos dentro dessa visão de Ezequiel. Eu achei muito interessante, porque aí em Mateus a gente vê o Messias, o rei, o leão é o rei, né? Na visão de Ezequiel, o leão é o rei, então é o Cristo de Mateus. E o Cristo de Marcos, que é o Cristo servo, ele tem como servidão a igualdade com o boi, porque o boi ele vai seguir aquilo que aquele a quem está mandando ele fazer, né? O boi é aquele que lavra a terra, é aquele que vai, né, no caminho, e quem está mandando ele fazer, ele vai fazer aquilo que o seu Senhor manda. E Cristo é comparado a ele. Em Lucas a gente vê o Filho do Homem, quer dizer, o homem, a parte da visão do homem. Cristo é o Filho do homem, é a carne, é o homem. João a gente vê o Filho de Deus, que é a águia, que é o que é divino, que é o que é comparado ao divino, que a águia está acima de todas as coisas, que é Deus. Eu achei muito interessante. Como soberano ele vem para reinar e governar, como servo vem para servir e sofrer, como filho do homem vem para participar e consolar, e como filho de Deus vem para revelar e remir. Magnífica fusão quádrupla, soberania e humildade, humanidade e divindade. A divisão do livro está aí: servo que serviu no ministério, capítulo 1, de 1 a 13. A obra realizada pelo servo, capítulo 1 a 14, a 13, 37. E a obediência do servo até a morte, capítulos 14 e 15. E a ressurreição e ascensão do servo vitorioso no capítulo 16. Tá? O resumo eu já falei, que é servo, já lemos Marcos 10, 45, e o imediatamente que eu falei, a gente tem. Então eu fecho a nossa aula hoje. Tá quase acabando. É porque ela é pequenininha. Eu fecho a nossa aula hoje com um texto. Quero que vocês acompanhem aí. Retrato de um servo. Vamos lá. Chega que interessante esse texto. Acompanhe assim, prestando bem atenção. O que você deseja ser quando crescer? É uma pergunta que todos gostamos de fazer às crianças. E as respostas mais comuns são policial, professora e às vezes bombeiro. Alguns são mais ousados, respondem artista de televisão ou cantor ou jogador de futebol. Recentemente um garoto me disse que queria ser mecânico ou lixeiro. Quando lhe indaguei por quê, deu-me uma resposta clássica para um menino de 9 anos: para poder ficar sujo. Sorri lembrando-me momentaneamente de minha própria infância e entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Vamos pegar esta pergunta lá em cima, tá? E revirá-la um pouco. Imaginemos que estamos perguntando a Jesus Cristo o que Ele deseja que sejamos. Olha a pergunta diferente, não é o que eu desejo ser, mas o que Cristo deseja que sejamos quando crescermos. É uma pergunta inteiramente nova e creio sinceramente que Ele daria a mesma resposta a todos nós. Quero que você seja diferente, que seja um servo. Em minha vida toda nunca ouvi alguém dizer que ao crescer gostaria de ser servo. Ninguém diz isso, né? Parece uma posição aviltante, humilhante, sem dignidade bastante. Jerry White, no livro dele Honestidade, Moralidade e Consciência, aborda essa questão de servir uns aos outros. Os cristãos devem ser servos, tanto de Deus como das outras pessoas. Mas a maioria das pessoas encara o trabalho, os negócios, a vida em geral com a seguinte atitude:
o que posso obter disso, em vez de como posso contribuir. O teu trabalho tem sido assim? Como eu posso contribuir ou o que eu posso obter disso? Às vezes gostamos de pensar em nós mesmos como servos de Deus. Quem não gostaria de ser servo de um rei? Mas quando se trata de servir a outras pessoas, pomos-nos a questionar as consequências. A ideia de servir a Deus nos faz sentir nobres, mas a de servir as pessoas nos faz sentir humilhados. Servindo a Deus, recebemos recompensas. Servindo as pessoas, principalmente aquelas que não podem nos retribuir, não recebemos nenhum benefício visível, nem glórias, a não ser